Olá, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre emprego, vamos comentar sobre o programa de estágio, vamos falar também sobre a situação da soja no país, vamos falar sobre o agro na economia brasileira e na balança comercial e vamos comentar sobre os relatórios de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos mostrar como estão as exportações totais de carne bovina, que registraram uma elevação superior a 25% no volume e também sobre a safra brasileira de soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre emprego. Vamos comentar sobre um programa de estágio. A Bunge, a multinacional Bunge, ela deu início às suas inscrições do programa de estágio 2022. A multinacional do agro está oferecendo mais de 60 vagas disponíveis em 10 estados do país: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os estudantes irão atuar em áreas como finanças, RH, logística, originação, inteligência comercial, data center, vendas, trading, qualidade e segurança dos alimentos, manutenção e operações industriais. As inscrições podem ser feitas no site da companhia até o dia 14 de fevereiro e o processo seletivo será 100% online. Podem participar estudantes universitários de qualquer curso de graduação com formação prevista após julho de 2023. Não é exigida a experiência profissional ou conhecimento técnico prévio. E agora vamos ver como anda a situação da soja aqui no país. Embora a temporada 21-22 de soja tenha se iniciado com otimismo, fatores climáticos deverão reduzir a produtividade e a oferta total, que poderá ficar menor que a temporada anterior, que foi recorde. De acordo com os dados das agromensais do CPEA, houve estiagem severa na região sul e excesso de chuvas nas regiões norte, nordeste e parte do centro-oeste, fatores causados pelo fenômeno climático Laninha. Mas os problemas não são exclusivos no Brasil. Argentina e Paraguai, importantes também na oferta de soja em nível mundial, estão sofrendo com a falta de umidade e deverão ter redução nas estimativas de produção. E agora eu vou comentar sobre os relatórios de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Trades de grãos estão começando a acertar posições à medida que aguardam os relatórios de oferta e demanda de safras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Da próxima semana, que devem mostrar uma oferta mais apertada de grãos e oleaginosas e safra menores do Brasil e também na Argentina, o mercado está atento a qualquer aumento na demanda de exportação de safras da China, já que os comerciantes do principal país importador de milho e soja retornam do feriado do Ano Novo Lunar. Dan Rose, presidente de commodities norte-americanas, disse que o mercado está tentando medir o quanto dessas perdas maciças de safras sul-americanas já foram direcionadas ao mercado. Tivemos esse aumento maciço nos preços e está meio que parado. Mas quando saímos dos feriados do Ano Novo Lunar, normalmente vamos ter compra reprimidas, saindo principalmente da Ásia. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou agora, nesta semana, que 295 mil toneladas em vendas de exportação de soja dos Estados Unidos foram para compradores não revelados, o mais recente de uma série de anúncios de vendas nesta semana.
as ondas de calor e seca prejudicaram as perspectivas de produtividade na Argentina, Paraguai e sul do Brasil, enquanto algumas partes do maior exportador de soja do Brasil, que é o Mato Grosso, estão agora enfrentando excesso de chuva. A Bolsa de Grãos de Buenos Aires cortou sua previsão para a safra 21-22, principalmente de soja na Argentina, de 2 milhões de toneladas, ou seja, 42 milhões de toneladas que deverão ser produzidas. E agora vamos comentar sobre o agro na economia brasileira e na balança comercial. O bom desempenho do agro na economia brasileira e na balança comercial vem atraindo um número maior de investidores que buscam pegar carona nesse setor que vem crescendo ano a ano. O campo é muito fértil em oportunidades de negócios, mas especialistas alertam que é preciso ter cuidado antes de aplicar o dinheiro. O agronegócio tem sido um dos principais fatores de desenvolvimento econômico no Brasil. O setor é responsável por quase 27% do PIB e, apesar da pandemia, quem orbitou em torno do agro nos últimos 2 anos, de uma maneira geral, andou na contramão da crise. O setor de peças para máquinas agrícolas, por exemplo, é considerado um termômetro para o agronegócio. Quanto mais o agro produz, mais o produtor precisa fazer a manutenção e a prevenção dos seus equipamentos. Das 14 mil startups hoje no Brasil, 1.570 são AgTechs, startups ligadas ao agronegócio. Isso representa quase 11% do total e a grande maioria delas está relacionada à tecnologia da inovação, ciência de dados, ferramentas digitais, biotecnologia e genômica. Alguns setores do agro continuam batendo recordes em função dos investimentos em tecnologia e inovação por produtores para aumentar a produtividade. As startups são o melhor exemplo disso. Em 2021 foram investidos quase 10 bilhões de dólares nessas ferramentas, uma boa parte delas voltadas ao agro. E agora vamos comentar sobre um novo programa lançado pela Caixa Econômica Federal. Os caminhoneiros poderão antecipar o recebimento do frete por meio de empréstimo com juros baixos contratado na Caixa Econômica Federal. O banco lançou a linha Giro Caixa Transportes, com taxas a partir de 1,9% ao mês. Por meio da linha de crédito, a antecipação do frete será depositada diretamente na conta dos caminhoneiros autônomos, com até 120 dias de antecedência. A taxa efetiva varia conforme o histórico de crédito do tomador. Poderão ser antecipados os fretes registrados nos sistemas das secretarias estaduais de Fazenda, com base na emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, o MDF-E, que é um documento amplamente utilizado pelas empresas do ramo, que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. Segundo o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, a nova linha de crédito dará mais renda aos caminhoneiros em um momento em que os combustíveis enfrentam aumentos de preços. Antes, os caminhoneiros, quando não tinham os recebíveis, tomavam crédito a 10%, 15% ou 20% ao mês. Quando eles começam a tomar a partir da Caixa, é de 1,9%. Isso é o que a gente chama de economia de efeito renda. E agora vamos falar sobre frigoríficos. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou as informações fornecidas pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, e apontam que as exportações totais de carne bovina, somadas in natura e processadas, registraram uma elevação de quase 26% no volume. Em janeiro do ano passado, a movimentação foi de 126 mil toneladas. Em janeiro de 2022, passou para quase 160 mil toneladas. Na receita, o crescimento foi ainda mais elevado. Em janeiro de 2021, foi de 549 milhões de dólares. E no mesmo período
Agora, desse ano, janeiro de 2022, alcançou 803 milhões de dólares. Houve um crescimento de 46% na entrada de divisas, puxado por um aumento de 25% na movimentação e pela elevação de 16% nos preços médios. Segundo a Abrafrigo, entre os 20 clientes da carne bovina brasileira, 17 aumentaram suas importações, enquanto que somente a China, comprando por Hong Kong e pelo continente, e a Itália reduziram as suas compras em comparação com janeiro de 2021. O crescimento mais expressivo em volume foi importado dos Estados Unidos, que elevou as compras de carne bovina em 526% em relação a janeiro de 2021, passando de 2.700 toneladas para 17.200 toneladas em janeiro deste ano, se transformando no terceiro maior cliente do produto brasileiro neste ano. Na segunda posição está o Egito, que surpreendeu e suas importações cresceram 318%, ultrapassando os Estados Unidos ao passar de 4.500 toneladas do ano passado para 18.800 toneladas agora em janeiro deste ano. Outro significativo aumento de volume das compras de carne bovina foi da Rússia, que já foi o maior cliente do Brasil no ano passado e que elevou as suas importações em 184%, passando de 1.700 toneladas em janeiro do ano passado para mais de 5.000 toneladas em janeiro deste ano, ocupando a 10ª posição entre os 20 maiores importadores. No geral, entre estes maiores clientes também cresceram de maneira significativa Israel, com um aumento de quase 77%, Filipinas 68%, Emirados Árabes 80% e Filipinas 68%. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a safra brasileira de soja. Um minutinho só, nós voltamos já. Ives e Carraro. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Tonzeira, Lilian Tomazelli e Tom Cris cantam no Frutos da Terra. Terra, planeta, água. Na cozinha, a Márcia Pinchemel ensina a fazer baião de 2 de camarão. Frutos da Terra com Hamilton Carneiro. É domingo às 10h10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 horas. Tá bom. Vamos jantar. Então, vamos ao restaurante, Coral. O destino. A mesa está reservada no nome de... Prega Peças. Vitor Manuel Galindes. Mar de Amor. 15 para 6 da tarde. Hiena. Perto de sua liberdade. Ou não. Não me venha com seus argumentos antiquados. Você continua me servindo. Amanhã é para sempre. E às 15 para 7. Eu tenho uma proposta. Ah, é? Pra recuperar a sua confiança, ter o seu perdão, amanhã eu demito a Julieta. Que? Se você disser que sim, amanhã mesmo faço isso. Se nos deixam. Aqui, no SBT. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a safra brasileira de soja. A safra brasileira na temporada 21-22, ela foi reduzida para 130 milhões de toneladas, de acordo com o 4º levantamento da Datagro. Esse novo corte representa menos de 12 milhões de toneladas em relação aos 142 milhões de toneladas que foram projetadas em dezembro do ano passado. E ainda mais distante das 144 milhões de toneladas estimadas inicialmente. A redução da safra brasileira 2021-2022, safra de soja, ela recua mesmo com o aumento de 3,7% da área plantada para 40 milhões e 500 mil hectares, sobre os 39 milhões de hectares da temporada passada. De acordo com a consultoria Datagro, esse número confirma sua projeção inicial, que foi divulgada em julho, com o produtor brasileiro da oleaginosa ratificando o 15º ano. Bom, a área cresceu, mas vai cair a produção. No entanto, o comunicado da Datagro aponta que as adversidades climáticas, elas impedem que uma parte considerável dos sojicultores colham o potencial produtivo indicado inicialmente, em virtude, sobretudo, da escassez de chuvas provocada pelo fenômeno La Niña. E agora eu vou conversar com Fernando Iglesias. O Fernando, ele é analista e consultor do setor de carnes, das safras e mercado. E nós vamos falar justamente sobre o mercado da pecuária de corte. Fernando Iglesias, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Parece que você está em deslocamento, parece que você está em viagem aí, mas atendeu o nosso pedido para falar de um tema muito interessante. Está tudo bem com você? Bom dia. Sim, está tudo ótimo por aqui. E é exatamente isso. Então, vamos falar aqui sobre o mercado pecuário, um mercado que está acomodado nesse início de ano. E vamos lá. Bom, Fernando, eu tenho observado aí, tanto na literatura e em conversas com frigoríficos e produtores, parece que nós estamos tendo aí duas pecuárias, duas coisas distintas. Animais para o mercado interno e animais para exportação. Quem tem um animal bom dentro dos padrões, vamos dizer padrão China, como todo mundo está chamando aí, parece que o preço está melhor. Quem está no mercado interno está correndo risco, né? É exatamente isso. O que está acontecendo agora? A gente vê negócios em São Paulo, para você ter ideia, a 340, 350 reais por arroba para esse animal padrão China. Ele está extremamente demandado. Enquanto esses animais que vão só para o mercado interno, eles estão sendo negociados aí a 330 no máximo. Então há um ágio de quase 20 reais, aí é um ágio importante. E os pecuaristas aí que estão conseguindo fazer uma terminação diferenciada, negociar um animal com um padrão diferente, eles estão conseguindo uma rentabilidade média maior. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que ponderar nesse momento, que os custos da pecuária de corte são muito acentuados em 2022. A gente está falando aí de uma reposição caríssima, a nutrição animal também está muito cara, como mencionado as questões envolvendo a soja, o milho. Então, tudo isso tem um peso muito grande nas decisões do pecuarista. Pois é, isso daí está fazendo com que o pecuarista mude o seu comportamento dentro da sua atividade. Por exemplo, muitos já estão pensando numa pecuária intensiva de curto espaço, de pouca área para muitos animais, principalmente a pasto. É o que a gente vem observando.
Mas parece-me que a pecuária também, para aquele pecuarista médio que tem o gadinho lá no pasto, a coisa para ele parece que está meio apertada, né? Ah, sim, a margem do pecuarista é bem complicada nesse momento em função de todas esse custo tão alto como a gente tem evidenciado em 2021 e também em 2022. Essa estrutura de custos inflacionada acaba pesando muito nas decisões ao longo do ano. A gestão de risco tem que ser muito bem feita para acompanhar essa estrutura de custos, para que não haja assim, distorções tão grandes no resultado operacional. Então, precisa de uma gestão de risco muito bem feita para conseguir uma cobertura desses custos, para conseguir uma boa margem operacional. Então, usar as ferramentas de proteção, um RED, coisas nesse sentido, é muito importante para você garantir o resultado do teu negócio. Ô, Fernando, nós estamos vendo aí a situação da soja e do milho. Quer dizer, o próprio Brasil vai ter muita perda, não vai colher como estava se imaginando. Inclusive, nós acabamos de falar aqui, um documento da Datagro falando isso. Nós temos aí agora muitas regiões que já está próxima à colheita da soja, está chovendo bastante. Enfim, eu acho que a hora que passar a régua, a coisa não vai ser como muita gente imaginou, não, né? E com isso o custo de produção vai lá para cima também. Leite e corte, suínos e aves, é soja e milho o elemento básico, né? Na composição. Exatamente. Quando a gente fala de nutrição animal em regime intensivo, no caso da pecuária, milho e farelo de soja tem uma importância muito grande. Para o farelo, a gente tem alguns substitutos que podem ser citados aqui, como as farinhas de origem animal, a gente pode citar também o DDG, que vem do milho, mas tudo isso está com preços inflacionados em função dos produtos principais. Sobe o milho, vai subir todos os outros subprodutos que geram energia. Sobe o farelo de soja, vai subir todos os outros produtos que geram proteína, que dão proteína ao animal. Então, essa é a lógica do mercado. É por uma questão de proporcionalidade. O Brasil produz muito mais farelo de soja do que qualquer outro derivado que gere proteínas, e o Brasil produz muito mais milho do que qualquer outro derivado que gera energia. Exemplo de sorgo, milheto, qualquer outro substituto que seja possível ao milho. Fernando, se um pecuarista chegasse em você e falasse assim, Fernando, o que você me aconselharia a fazer agora, daqui para frente? É uma pergunta meio complicada, né? A grande questão é a seguinte, como é que está a estrutura de custos do teu negócio hoje? Como é que está a tua margem? Você tem que conhecer qual que é a tua situação para aí sim você tirar o melhor resultado possível dele. Você entender onde é que está o teu risco. Qual é o risco nesse ano de 2022? Para você poder enfrentar ele. Se você conhecer esse risco, se você ter um entendimento do que vai te preocupar ao longo do ano, aí você tem uma condição de extrair o melhor para o mercado. Por exemplo, se você está num regime de pastagem e você tem uma entrega de animais programados ali para o segundo trimestre, que é aquele período que a pastagem vai perdendo qualidade, você pode fazer o uso do mercado futuro e, se você acredita na queda, e se proteger dessa eventual queda usando as ferramentas que estão ali disponíveis, seja uma compra de uma put, seja a utilização de uma venda no mercado futuro mesmo. Então, o mercado dá alternativas para você proteger de cada uma dessas situações. E, lógico, se houver necessidade de travar custos também, tem que travar os custos, seja milho, seja soja, enfim. Tem que fazer essas operações em bolsa para garantir o melhor resultado possível. Pois é, trocando tudo isso em miúdo, significa dizer o seguinte, ou você vira profissional ou você arrenda sua fazenda para soja, né? É exatamente isso. A pecuária de corte hoje é um negócio bilionário, ela não permite amadorismo hoje em dia. Então, você não adianta nada você investir milhões e milhões em genética, refinar todas as suas técnicas de manejo, o pastejo, todas essas questões envolvendo nutrição animal não adianta de nada se você não conseguir fazer uma boa gestão do teu risco do teu negócio. Então, isso é essencial em anos como de 2021 e de 2022, em que os custos são muito altos. E tudo está levando para que esse custo, na próxima safra, ou seja, a partir desse ano, nós tenhamos aí até um aumento de produção. Você veja a situação do pessoal do leite, por exemplo, né? O pessoal do leite está apavorado, está todo mundo aí numa situação muito delicada. Exatamente, a pecuária leiteira veio de um ano difícil e caminha para um ano ainda difícil em função de todas essas estruturas de custos. Para a pecuária leiteira, a questão envolvendo os insumos é mais pesada do que para a pecuária de corte. Então, é um uso mais agressivo desses insumos, né? O regime de nutrição animal utiliza mais milho, utiliza mais farelo de soja, então a preocupação para a pecuária leiteira é muito maior nesse momento. Bom,
a tendência do valor da arroba continuando do jeito que vai, mercado externo aquecido, mercado interno bem acochado, é bem provável que a gente tenha aí um valor da arroba bem firme, né? Para exportação. Sim, o frigorífico exportador vai continuar pagando mais para essa arroba, até porque o resultado das receitas são espetaculares e permitem isso. Eles permitem um animal aí de 350, 340 por arroba. É o único segmento que consegue dar suporte a esse tipo de preço. O mercado interno não dá vazão ao animal nesse patamar de preço. Ô Fernando, a pecuária de corte, de maneira geral, vai ter que dar uma repaginada, né? Quer dizer, os pecuaristas vão ter que dar uma repaginada na vida, na sua atividade profissional, né? Sim, exatamente isso. Tem que fazer vai sobrar nesse mercado, nesse ambiente, apenas os mais eficientes, os mais eficazes para suportar essa realidade que a gente vive hoje. As margens são apertadas por conta dessa estrutura de custos tão inflacionada, então vão sobreviver apenas aqueles que conseguem fazer a melhor gestão do negócio, usar os recursos disponíveis da maneira mais eficiente. Então, realmente, aquele tempo da pecuária mais amadora, joga o boi no pasto e deixa ali, isso está ficando para trás, realmente, por conta dessas exigências que o mercado tem apresentado nos últimos meses. Tá certo. Bom, Fernando Iglesias, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa. Vamos torcer aí para que o Brasil consiga ter uma boa produtividade, tanto em milho quanto soja, que são fundamentais para a pecuária brasileira. E quando a gente fala em pecuária, nós estamos falando de suínos, de aves, de leite, de corte, e que a gente aí não tenha aí vários problemas que estão ameaçando a nossa produção e produtividade da próxima safra. Muito obrigado, um bom dia e um abraço. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição. Um bom dia a todos e até a próxima. Falou, obrigado, Fernando. Obrigado, eu que agradeço, até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O Grande Mentiroso 2. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.